Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos, que graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Quem é Deus para você? Você poderia responder a esta pergunta? Será que a sua resposta é baseada naquilo que você já ouviu ou pensa que Deus é? Será que aí a sua resposta é baseada na sua experiência com Deus? Ou será que a sua resposta teria como base, aquilo que a Bíblia fala a respeito de Deus? Talvez, a sua resposta seja aí uma junção de todas essas coisas. Mas uma coisa eu sei. Por mais que a gente tente aí definir Deus, ele sempre será bem mais do que a nossa mente pode pensar. Pois quando pensamos, é aí a criatura tentando definir o Criador. A criatura tentando aí definir o Criador. Mas posso fazer ainda uma outra pergunta a você? Diante da compreensão que você tem de Deus, como é que você se porta? Como é que você se porta aí diante dele? Você já pensou nisso? Aquilo, meus irmãos, que nós sabemos, acerca de Deus, é somente as coisas que ele mesmo revelou, as coisas que ele revelou de si, acerca de si mesmo aos homens. Entretanto, diante aí dessa revelação que nos foi dada, nós precisamos assumir aí uma postura diante dele, diante de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite. Acompanha comigo. Eu vou estar fazendo aí a leitura do Salmo 113. Vamos ver aí o que nos diz a palavra de Deus. Salmo 113. E ele nos diz assim. É um salmo bem pequenininho, mas ele diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Eu li o Salmo 113, São poucos versos, 9 versos aqui que a gente tem nesse salmo. E aí ele faz aqui uma pergunta, O salmo faz uma pergunta: quem há semelhante ao nosso Deus? Ele vai dizer que Deus é excelso. E esse Deus excelso, ele se importa com o homem. Independente da posição social,
Esse homem, esse Deus, ele se preocupa com o homem. O Salmo 113, ele vai se dividir aí em 3 partes, né? De 3 versos aí cada. Primeiro ele começa falando aí que esse Deus, ele merece adoração infinita. Ele começa aí conclamando, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Depois ele vai dizer, né, na segunda parte desse texto, ele vai falar que o Senhor é excelso e que não há ninguém semelhante a ele. Ninguém há semelhante, ele é incomparável, Deus está acima de todas as nações. E na última parte, ele vai falar que esse Deus excelso, ele se importa com os menores dos homens. Ele não se preocupa apenas com aquele que está no topo da pirâmide. Ele é aquele que pega o que está na base, aquele que está aí necessitado, o pobre necessitado, desvalido, e o ergue. Ele se preocupa com esses, né? Muitos povos, né, da antiguidade imaginavam aí que os reis, que os poderosos reis estavam ali naquela linha direta, né, de ligação com Deus, né, com uma divindade, com seus deuses. Mas o Salmo vai dizer que Deus, ele se preocupa com o homem, não com o arrogante, mas com o humilde, que ele vai exaltar aí os desprezados, que ele muda a condição dos necessitados. É um salmo muito bonito, muito belo. Eu convido você a ler novamente, a meditar nele. O salmo começa e termina com uma palavra aí de louvor, não é? Ele começa aí com um louvai ao Senhor. Aleluia! E ele vai dizer aí o nome do Senhor, né? A gente tem esses 3 primeiros versos, louvai o nome do Senhor. O nome do Senhor se refere a quem? A pessoa de Deus. Quem ele é? Se você pensar na antiguidade, o nome estava associado, havia essa forte associação com o nome, né? Estava associado à identidade da pessoa. O nome simbolizava a pessoa. Então, quando ele diz, olha, louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, está dizendo que você precisa louvar, significa concentrar aí o pensamento no caráter de Deus. E aí ele vai dizer, olha, do nascimento do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O que é isso, né? A poesia é bela. Mas o que isso realmente quer dizer pra gente? O sol, ele nasce ao leste. E ele se põe, o seu poente está aí no oeste, no leste, no oriente, ao oeste, no ocidente. Então, ele está dizendo que é necessário que você louve o Senhor em todo o tempo, do alvorecer ao anoitecer, a toda hora.
em toda hora, em toda parte. O nome do Senhor, ele deve ser louvado. E aí, deixa eu me perguntar só uma coisa a você nesta hora. O nome do Senhor, nos seus lábios, tem saído louvor? Louvar o nome dele, louvar por quem ele é, pelo seu caráter. Você tem feito isso? E aí ele vai, né, do 4 ao 6, ele vai dizer que o nome do Senhor é excelso. Então, o Senhor, esse Deus que é incomparável, de incomparável grandeza, ele é excelso. Ele está acima de todas as nações. E aí ele vai fazer uma pergunta. Quem é semelhante ao Senhor? Quem é? Os versos anteriores, eles vão falar algumas coisas para que a gente pense acerca desse Deus. Ele vai dizer aí que a gente deve louvar, que o nome do Senhor ele deve ser louvado em todo o tempo. Ele vai dizer que que o nome dele é bendito. Ele vai dizer que a glória de Deus não conhece limites. E por isso o nome dele deve ser bendito. Ele vai dizer agora e para sempre, ou seja, até a eternidade. Ele mostra aí quanto nós devemos louvar ao Senhor em todo o tempo, do nascer ao pôr do sol. Ele diz aí que nós devemos fazer isso, que a glória do Senhor ela está muito alta. Ele vai dizer que está acima das nações. Mas ele vai dizer uma coisa tremenda. Ele vai fazer essa pergunta. Olha, quem há semelhante ao nosso Deus? Esse Deus que tem esse nome aí tremendo, a sua glória, né, que não conhece aí limites. Ele vai fazer uma coisa tremenda, ele vai dizer, quem há semelhante ao nosso Deus? Aonde ele está? O trono dele está nas alturas. Entretanto, meus irmãos, preste atenção. Entretanto, esse Deus, ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele não está falando de um Deus curioso, de um Deus que fica aí espiando a coisa pegar fogo, de forma alguma. O texto começa dizendo que nós devemos louvar o nome, que o nome dele deve ser bendito, que nós devemos fazer isso em todo o tempo. Ele fala que a glória dele não tem limites. E ele pensando nessas coisas, ele chega à conclusão, olha, quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus? Não há ninguém semelhante a ele. Porque em que pese quem ele é, em que pese aonde ele está, em que pese o seu poder, ele diz que esse Deus, ele se inclina
para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Quem há? Não existe ninguém igual, porque ele se inclina, ele olha para olhar a necessidade. Ele se inclina para socorrer, para erguer, para levantar o desvalido, o pobre, o necessitado. Meus irmãos, que coisa tremenda. Meus irmãos, que coisa gloriosa, o Senhor que está acima das nações. Diferente daqueles deuses que eram fabricados pelas nações, que faziam aí os deuses de acordo com o seu gosto, com a sua imaginação. Deus que estavam restrito à nação ou a alguma tribo. A glória dele está acima dos céus, não existe, não tem como comparar, não há outro igual a ele. Um Deus que se inclina, um Deus que se inclina e vem até nós para nos socorrer. Ser pobre em qualquer tempo é difícil. Pobre, ele passa muitas necessidades. E aí eu digo que é difícil em relação às necessidades que a gente passa. Dinheiro sempre curto. Mas os pobres, e essa a referência que o texto faz, eles tentavam sobreviver com as sobras. E a ideia que se tem aqui é desse aí realmente remexendo aqueles monturos que ficavam fora da cidade. Para tentar pegar alguma coisa para sobreviver. Não é muito diferente. Muitas pessoas hoje precisam sobreviver aí daquilo que é dado, daquilo que elas conseguem, né, ao longo do dia, recolher. Mas olha o que o texto diz. Que Deus pega esses, ele se inclina para ver, para levantar, para erguer, para cuidar dos necessitados. Aqueles que estão lá à procura de algum alento, de algum alimento. Eles se deparam com Deus misericordioso, que se importa com eles e os ergue. E os coloca numa posição digna. O texto vai dizer que ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Para a época bíblica, uma mulher estéril, uma mulher que não podia dar filhos, por causa da época, da cultura, essa mulher não tinha razão de ser, ela não tinha alegria de viver. Você lembra da história de Ana, né? O cântico aqui, o salmo é bem parecido, né? Em alguns pontos com o cântico de Ana,
que não podia ter filhos e que chorava. Porque era difícil, como eu já disse, por causa da cultura em que a mulher precisava gerar. Então o texto está dizendo que Deus se preocupa, que Deus se inclina para ver e para ajudar quem? Quem tem necessidade, clama por Ele. E por isso, Ele deve ser louvado. Aleluia! Louvai ao Senhor. Esse Deus que está acima das nações, que o seu trono está no alto. Mas é um Deus que se inclina. É um Deus que age com misericórdia, com bondade. Esses dois exemplos. Ele mostra aí pessoas em condições externas, difíceis. Ele mostra essas pessoas em condições, quer sejam essas externas, em que você está vendo uma necessidade e que eles estão à procura de alimento, ou seja, aquela condição de tristeza profunda, aquela condição interna, que vai aí povoando a mente, trazendo tristeza em cima de tristeza, fazendo com que a pessoa não tenha alento, não tenha ânimo de vida, quer seja numa ou noutra condição. O Senhor, Ele vem para socorrer. Ele pega a mulher estéril e faz com que ela seja uma alegre mãe de filhos. É um salmo pequeno, mas tão belo. O Salmo 113 é esse hino aí de louvor a Deus. É esse salmo que vai declarar aí a grandeza, a misericórdia de Deus. O salmo é uma conclamação a que todas as pessoas, elas devem louvar ao Senhor. Esse Deus que está acima das nações, que a sua glória não tem limite, mas que se preocupa, que se inclina e socorre. Salmo 113, ele fala da misericórdia e da compaixão de Deus. O Salmo 113, ele fala do cuidado de Deus. O Salmo 113 fala aí desse amor de Deus declarado por sua criatura. Vai dizer que não há ninguém, nenhum outro semelhante a Ele. Diante de tudo isso, qual deve ser o seu posicionamento diante dele? Diante de quem Ele é? Qual deve ser o seu posicionamento? Não pelo que Ele faz somente, mas muito mais por quem Ele é
Qual deve ser o seu posicionamento? O salmo inicia e termina falando como é que nós devemos ter esse relacionamento, como é que nós devemos nos portar diante desse Deus tremendo. Como? O Salmo 113 é um chamado para nós louvarmos a Deus. Do nascimento do sol até que ele se ponha, do Oriente até o Ocidente, em todo o tempo. O Salmo ele vai encorajar aí aqueles, os leitores, a se juntarem nesse cântico de louvor, se juntarem declarando que o nome de Deus, que o nome do Senhor deve ser louvado para sempre, em todo o tempo. O Salmo 113, ele vai dizer, ele vai nos lembrar aí qual é o nosso objetivo final como cristãos, como servos de Deus. Nós devemos viver uma vida que honra e glorifica a Deus, declarando para todas as pessoas, declarando em todo o mundo da sua grandeza, do seu poder, do seu amor e da sua tremenda compaixão. Um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.